Olá pessoal, nós vamos dar início aqui à nossa série de videoaulas sobre SDN com GNS3 e Open Daylight. Nossa proposta é trazer os fundamentos de SDN na prática, uma introdução ao uso de GNS3, Open vSwitch e Open Daylight. Nossa equipe é formada por João Vitor Monteiro, que é um graduando em Ciência da Computação na UFPB. Ele atua dentro do laboratório Lumo. Eu, Cássio Vittori, que sou graduando também em Ciência da Computação na UFPB e atuo no laboratório de redes LAR. Essa primeira aula nós vamos falar sobre SDN na prática, mas antes de falar o que é SDN, eu quero que você pense numa rede corporativa comum, ou seja, dezenas, centenas de switches ou roteadores, e cada um deles configurado manualmente, um por um, e muitas vezes por linha de comando. Então, imagina que agora a gente precisa mudar uma política de tráfego em toda essa rede ao mesmo tempo. O processo vai ser lento, é sujeito a erro humano e é praticamente impossível de automatizar em escala. Então é exatamente esse problema que vai motivar o SDN, que é o Software Defined Network, ou seja, redes definidas por software. Então nessa aula a gente vai entender o que é SDN, por que ele separa a rede em camadas e como essa separação muda completamente a forma como pensamos em redes de computadores. Então o que é SDN? SDN vai ser uma arquitetura de rede que vai separar o plano de controle do plano de dados. Eu quero que vocês gravem esses dois planos porque vamos estar explicando o que são eles depois. Então, ele torna a rede programável e totalmente gerenciada de forma centralizada por software. Parece muita coisa, então a gente vai destrinchar. Numa rede tradicional, cada equipamento, ou seja, cada switch, cada roteador, toma decisões sozinhos. Então, ele tem sua própria tabela de encaminhamento, sua própria configuração local e decide também para onde mandar cada pacote com base só no que ele sabe. Então é, por exemplo, como se cada funcionário de uma empresa tomasse decisões importantes sem nenhuma comunicação com os outros. Então, cada um no seu canto, com sua própria versão. Já em uma rede SDN, essa lógica muda um pouco. Então, as decisões sobre o que fazer com o tráfego não fica mais espalhada entre os equipamentos. Ela é centralizada em um único ponto de controle. E depois ela é distribuída para os outros dispositivos que efetivamente vão executar essa decisão. Ou seja, a inteligência sai do equipamento e vai para um software central, que enxerga a rede inteira de uma vez só. Como eu tinha dito, para entender SDN de verdade, o conceito mais importante é a separação entre esses dois planos. O plano de dados, que é responsável por encaminhar os pacotes de acordo com as regras que já foram instaladas, ele também é responsável por coletar estatísticas de tráfego, então você vai pensar nele como uma parte braçal da rede. Ele vai executar o que foi mandado e rapidamente, pacote a pacote. Já o plano de controle ele vai ser quem decide para onde o tráfego deve ir. Então, ele é quem instala essas regras nos dispositivos do plano de dados. Então, uma analogia que me ajuda bastante a entender é o plano de controle é o cérebro da rede. Ele pensa, ele vai decidir, ele vai planejar. O plano de dados vai ser quem executa. As mãos que fazem o trabalho físico de mover esse pacote. Então, separar esses dois papéis é o que vai permitir, por exemplo, atualizar toda a lógica de decisão de rede em um único lugar, sem precisar reconfigurar cada switch manualmente. E também temos aqui uma comparação boa de se ter, e a gente vai colocar ela lado a lado, que é rede tradicional versus rede definida por software. Numa rede tradicional, o controle e o encaminhamento do tráfego vai acontecer dentro do mesmo equipamento. A configuração é distribuída, cada dispositivo, então, é configurado manualmente, geralmente via linha de comando, como eu tinha dito já, e o resultado é que fica difícil automatizar esse processo e praticamente impossível também de ter uma visão global e em tempo real do que está acontecendo na rede como um todo. Então, quando a gente olha para o SDN, a gente vai ter que o controle é removido dos equipamentos individuais e centralizado em um controlador. Os switches vão passar a ser mais simples. Eles deixam de pensar e passam apenas a executar as regras que o controlador manda instalar. Isso não significa que a complexidade desaparece, sabe? Ele só vai mudar de lugar. Então, ela se desloca do equipamento de rede para o controlador, que agora vai concentrar essa responsabilidade. Então, esse detalhe é importante e a gente vai até retomar mais adiante quando a gente falar do papel do controlador. Então, além do controle e dos dados, existe um terceiro plano que vai completar toda essa nossa arquitetura, que é o plano de aplicação. Então, a gente vai ver os três juntos de cima para baixo.
O plano de aplicação é onde vai rodar as aplicações de rede, então coisas como sistemas de roteamento inteligente, balanceamento de carga e políticas de firewall. Todas vão estar aqui. E é aqui que alguém expressa essa intenção. Eu quero que esse tipo de tráfego tenha prioridade, por exemplo. Então, o plano de controle é o controlador SDN. Ele vai pegar essa intenção vinda do plano de aplicação e vai traduzir em regras concretas e executáveis. Já o plano de dados, eles vão ser os switches, os roteadores que efetivamente executam essas regras. No nosso laboratório, esse papel vai ser feito pelo OpenVSwitch, que a gente vai conhecer na terceira aula com o João Vitor. Então, essa pilha de 3 camadas, eu gosto de dizer que é a espinha de toda a arquitetura SDN. E a gente vai revisitar esses 3 planos várias e várias vezes ao longo da série. Só que se esses 3 planos precisam se comunicar entre si, então precisa existir uma interface para essa comunicação. Então aqui vai entrar mais 2 termos que você vai ouvir também bastante em SDN, que é o Northbound e o Southbound. A Northbound API é a interface entre o plano de aplicação e o controlador. Ela normalmente é implementada como uma API REST ou RESTconf, e é por meio dela que as aplicações pedem comportamentos específicos à rede. E é a comunicação de cima para baixo, da aplicação em direção ao controlador. A Southbound API, por sua vez, é a interface entre o controlador e os dispositivos de encaminhamento, que são nada mais nada menos que os switches. O protocolo mais citado aqui, e que vamos estudar em detalhe na próxima aula, é o OpenFlow, e é por meio da Southbound API que o controlador efetivamente instala essas regras nos switches. Então guarda esse nome, OpenFlow, porque ele vai ser o nosso protagonista na aula 2. E tudo isso nos leva ao papel central do controlador SDN. Ele é o ponto que tem visão de toda a rede. Ele decide o comportamento dela e também comunica essas decisões aos switches através da Southbound API que acabamos de ver. Então, no nosso laboratório prático, o controlador que vamos usar é o OpenDaylight. A gente vai apresentar com detalhe na aula 3, quando a gente partir para a configuração prática do ambiente. Então, recapitulando rapidamente o que a gente viu hoje, SDN separa o plano de controle do plano de dados, o que traz programabilidade e centralização para a rede. Essa arquitetura é organizada em 3 planos: aplicação, controle e dados, que se comunicam através de 2 interfaces: a Northbound, entre aplicação e controlador, e a Southbound, entre controlador e switches. Então, na próxima aula, a gente vai entender um pouquinho melhor como o controlador conversa com os switches na prática, ou seja, com o protocolo OpenFlow, e vamos conhecer também as 2 ferramentas que vão sustentar todo o nosso laboratório, que é o OpenVSwitch e o GNS3. Obrigado, até lá!